Seja muito bem-vindo mais uma vez, você que nos acompanha aqui no Com Joyce, seu comentário da lição da Escola Sabatina Jovem com a Joyce. É uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez para poder compartilharmos um pouco mais a palavra de Deus a partir do estudo da lição Jovem, que tem por título Resgate. E por falar em compartilhar, por favor, não deixe de divulgar aqui esse vídeo, esse conteúdo com seus amigos, afinal, coisa boa precisa ser compartilhada. E assim como Jesus atraía multidões para que o seguissem para a demonstração da verdade. Siga-nos também nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram, @Brasil, para ficar por dentro de todas as novidades que temos por lá, desse projeto que nasceu no coração de Deus. E a lição dessa semana que nós estaremos estudando, né, a lição de número 7, tem por título O Jardim do Getsemane. Esse que, além da cruz, é o cenário mais significativo da vida de Cristo, né? Destacando ali o início das suas horas finais, o início do, do, do tormento de Cristo, das suas dores, né? O momento em que ele próprio, como Cordeiro de Deus, entra pelo vale da sombra e da morte. E ali Cristo passa por uma coisa muito significativa chamada sofrimento, um sofrimento do qual ele recua diversas vezes, dizendo 3 vezes a oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Interessante que Cristo vai até o horto junto com seus discípulos, né, o Jardim do Getsemane, que era um lugar especial de oração, que Cristo esteve ali por diversas vezes, né, junto com os 12. Agora ele está ali mais uma vez e agora para poder iniciar o seu derradeiro sacrifício. E aquele lugar que antes foi motivo de descanso e tudo, um lugar agradável para se estar em oração, se torna palco do mais intenso conflito que alguém já pôde experimentar um dia. E o interessante é que quando Cristo está ali no jardim do Getsemane, ele chama os seus discípulos para estar com ele, especificamente Pedro, Tiago e João, que dentre os 12 eram os discípulos mais próximos de Cristo, que o haviam acompanhado em outras ocasiões especiais. Eles estavam ali pois teriam uma missão muito, muito importante: guardar e vigiar o seu Senhor enquanto este estava em seu momento de oração. Assim como todo ser humano almeja simpatia no sofrimento, Cristo também desejou essa simpatia e esse cuidado. E aquela era a oportunidade dos discípulos de demonstrar esse apoio. Ele de início se afasta deles a uma distância, se eu não me engano, diz o relato de Lucas, cerca de um tiro de pedra, que é mais ou menos uns 30 metros, se eu não me engano. E o que acontece é que, no desenrolar da cena, Cristo começa ali a demonstrar uma agonia e uma tristeza profunda, pois ele mesmo diz: A minha alma está profundamente triste até a ponto de morrer. Porém, os discípulos que deveriam vigiar com ele, conforme a ordem que lhes dera, fiquem aqui e vigiem comigo. Os discípulos acabam adormecendo. São tomados por um sono profundo, como diz o relato bíblico, um sono quase que sobrenatural, ou sobrenatural, se é que podemos dizer assim, e acabaram deixando seu mestre velar a sua própria morte, a sua própria sorte sozinho. Quando ele mais precisou deles, eles, infelizmente, o deixaram sozinho. E essa história tem muito a nos ensinar. Por exemplo, como diz aqui já na nossa primeira pergunta, como também adormecemos quando Jesus precisa que estejamos atentos. Na prática, o que significa vigiar e orar? Nessa parte são praticamente duas perguntas em uma só, né? Mas que tem total ligação. Assim como os discípulos e como Jesus, nós somos humanos. Nós temos as nossas limitações, temos as nossas tendências, né? Por sermos humanos e as nossas necessidades. Naquele momento, os discípulos eles, acompanhavam Jesus, mas já estava bem tarde. Com certeza já podia ser assim próximo à madrugada, eu acredito que sim, para ter um sono tão pesado. Então, eles já estavam há bastante tempo lá acompanhando Jesus e eles sentiram sono. É natural do ser humano ele sentir sono quando se sente muito cansado, mas o aviso que Jesus deu, antes que ele fosse orar ao Pai, foi para que eles vigiassem e para que eles vigiassem, para que eles orassem e vigiassem, porque o espírito estava pronto, mas a carne é fraca. E quando Jesus ele deu esse aviso aos discípulos que eles vigiassem, né, porque Jesus ele já sabia que poderia acontecer alguma coisa ali e que os discípulos poderiam ser atacados por essa vontade de dormir.
Então, Jesus ele deixou um alerta bem claro: tomem cuidado, porque vocês podem me deixar. E isso não é muito diferente da nossa vida espiritual, não só física, né, mas espiritual. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo, ele anda ao nosso redor como um leão, ao nosso derredor, né, como um leão. Ou seja, ele sempre está à espreita, esperando uma brecha para poder nos levar a queda. E esse aviso, né, que Jesus ele também nos dá hoje em dia, que devemos vigiar e orar, é para que nós não adormeçamos que nem os discípulos. Mas no nosso caso, não é dormir fisicamente, mas sim dormir espiritualmente. Jesus ele espera que nos momentos mais difíceis, ele espera a nossa companhia, ele espera que nós contemos com ele e busquemos força nele. Mas precisamos tomar cuidado porque nesses momentos mais críticos nós podemos cair, nós podemos falhar, porque a nossa tendência, a nossa natureza humana é de se voltar para o pecado. A nossa é a nossa inclinação. Satanás, ele está ao nosso derredor, pronto para nos levar a cair, assim como os discípulos, né? Acreditamos também que, na verdade, o espírito de profecia ele diz que Satanás ele estava angustiando ainda mais Jesus naquele momento em que ele estava no Getsemane, né? Colocando pensamentos negativos, né? Sobre o que os discípulos fariam mesmo depois que Jesus ele se sacrificasse. Os discípulos, eles, com certeza, invalidariam o que Jesus fez, ou então duvidassem ainda mais, e tantos outros não crescem no sacrifício de Cristo, né? Então, Satanás, ele sempre levava isso à mente de Jesus naquele momento, mas Jesus, ele se firmou nas palavras de Deus, do seu Pai, e foi isso que fez com que ele se mantesse firme e não cedesse à tentação do inimigo. Nós somos tentados da mesma forma. Nós somos convidados por nosso próprio adversário, pelo inimigo, a adormecer, ou seja, a darmos brecha, ao darmos atenção, darmos entrada, para que Satanás ele nos adormeça espiritualmente, ou seja, nos levar a cair, a abandonar a nossa fé, e por isso Jesus ele incentiva a nossa vigilância e a nossa oração. O que significa na prática esse vigiar e orar, né? Vigilância traz à nossa mente a ideia de cuidado, cautela. O que pode nos levar a cair? O que pode nos trazer sono espiritualmente, né? O que pode nos afastar, pode afastar nossa mente das coisas celestiais. Então, a vigilância, ela é isso. Tome cuidado com o que pode te fazer cair. Tome cuidado com o que te afasta de Cristo. E ore. A oração mesmo é a oração, é se fortalecer espiritualmente, né? A oração, ela vai trazer o vigor que você precisa para se manter firme. Então, a oração é sempre buscar forças em Cristo, para que você não venha cair com as pequenas coisas que podem te levar a adormecer. Com toda certeza. E se a gente para observar o próprio contexto da história, Jesus estava ali precisando de apoio humano, né? Mas os discípulos, eles não se atentaram para isso. Quer dizer, eles haviam percebido que Cristo estava ali já sofrendo, né? Tanto que a lição vai falar logo na parte, acho que de domingo, se eu não me engano, que os discípulos notaram a súbita mudança que se operara em seu mestre. Nunca antes o haviam visto indizivelmente quieto e tudo, então eles sabiam que alguma coisa de errado estava. Mas é o que a Bíblia diz, né? Satanás anda em derredor como um leão furioso, né? Procurando a quem possa tragar. E o que acontece é que em um bando, um membro desatento acaba ficando para trás, acaba sendo pego pelo predador. Nesse caso, os discípulos acabaram ficando desatentos e acabaram meio que se separando de Cristo, tanto fisicamente quanto também na conexão que eles tinham ali, e acabaram sendo apanhados, acabaram adormecendo. O interessante é que o lance de vigiar fala sobre manter a atenção, manter ali, né, a sua mente ativa. Não dizem por acaso que mente vazia é a oficina do diabo? Mente vazia é uma mente descansada, digamos assim. Não descansada no bom sentido, mas descansada no sentido de que os discípulos já haviam visto Cristo sair de muitas situações assim perigosas, estarrecedoras. Por que então ele se encontrava dessa maneira?
Agora, quando ele vai orar, quem sabe eles pensaram, bom, ele vai ter os momentos de oração e tudo, ele pediu para a gente vigiar. E houvessem eles atendido o pedido de Cristo, e houvessem eles ali atendido o pedido de Cristo, eles teriam sim se mantido. O que fez a diferença que a Ellen White fala ali no Desejado de Todas as Nações, comentando essa história, é justamente uma coisa. Eles não perseveraram. Houvessem perseverado, eles teriam se mantido acordados. Houvessem estado atentos, teriam percebido a necessidade de Cristo e jamais teriam deixado sozinho. A questão é que, pelo fato de estarem com Cristo, quem sabe aquilo se deixou eles assim naquela sensação, estamos em segurança, né? Não precisamos, quem sabe, dedicar tanto tempo. A oração de Cristo já vale e tudo mais e tudo, ele é filho de Deus. Não estou dizendo que eles pensaram isso, mas é uma coisa que, rotineiramente, algumas pessoas podem pensar. Estou na igreja, estou na presença de Deus, na presença de Cristo, não preciso me preocupar com os perigos que há lá fora. Quando a Bíblia fala, vigiai e orai. Orai sem cessar. Vigiai para que não caiais em tentação, para que não caiam em tentação. Foi justamente a advertência que eles fizeram. Tudo que eles tinham que fazer era uma coisa, perseverar. Engraçado que em Mateus 24 fala que só será salvo aquele que perseverar até o fim. Aquele que suportar, aquele que manter a sua mente ativa, aquele que permanecer conectado com Cristo, através do conhecimento da sua palavra, através da própria oração, mantendo uma conexão íntima com Deus. Porque se eles perdem essa consciência, eles acabam adormecendo. Quando perdemos a noção da presença de Deus, adormecemos. Quando uma pessoa está sem Deus, pode-se dizer que ela é morta espiritualmente. O adormecer é o equivalente a perder a consciência, é o equivalente a morrer, certo? Pois é assim que nos encontramos separados de Cristo. Adormecemos quando ele precisa que estejamos atentos, quando tiramos a nossa atenção daquilo que importa. Quando retiramos o nosso olhar de Cristo e o direcionamos a qualquer outra coisa. Sabe? Entre mentes, creio que seja mais isso, né? E também temos aqui alguma coisa da lição. Quando o Salvador mais precisava dos discípulos, eles não estavam ali. Apesar dos avisos que Cristo havia dado, em pouco tempo, aqueles homens o abandonariam e fugiriam. Só que o que me vê aqui interessante é que também Cristo gravou essa batalha sem encorajamento nem ajuda, nem mesmo dos amigos mais próximos. Ainda assim, ele demonstrou compaixão. A fraqueza dos discípulos despertou em Cristo a compaixão. E isso é uma coisa interessante da gente notar, porque o amor de Cristo pelos discípulos é imperturbável. E ele teve compaixão deles e não os repreendeu assim de maneira veemente, como quem diz, poxa vida, nem para isso vocês servem e tudo mais. Não, mas ele estava ali e ainda disse o seguinte, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Imagina isso para a cabeça de Pedro, né? Que Pedro que disse que morreria por Cristo alguns momentos atrás e tudo mais, né? E agora ele estava lá, ele dormiu. Pedro, é você que morreria por mim dessa maneira? Aí ele disse o seguinte, vigiem, por favor, e depois ele fala aquela famosa frase, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele falou aquilo, foi uma reprovação, mas também foi uma reprovação misturada com compaixão. Porque apesar de ele estar sofrendo ali naquele momento, o olhar dele se voltou para os discípulos. Como você disse, Satanás estava apertando Cristo para que ele desistisse. E, assim, Satanás apertava o Redentor, como quem diz. A nação que se acha superior sobre todas as outras por conta das vantagens espirituais que tem, te rejeitou. Procuram te destruir. Um dos teus mais zelosos discípulos vai te negar. O outro vai te trair. Pare com isso. Você não sente a falta do pai? Acabe com essa história. Volte para seu pai. Aliás, não. Você e eu estamos no mesmo nível. Eu, o originador do pecado, e você assumiu todos eles. O pai não te aceitará de volta. Imagina a luta para a cabeça de Cristo. E tudo que ele queria também naquele momento era um pouco de conforto. Mas enquanto Cristo perseverar, e você sabe o que é perseverar em oração? Perseverar é lutar. Lutar em oração. Pois Cristo estava dizendo, meu Deus, eu não quero morrer. Você existirou para a forma de salvar o Leandro, você existirou para a forma de salvar o Marcos, você existirou para a forma de salvar todas essas pessoas. Vamos fazer. Perseverar em oração significa uma luta ativa contra a nossa vontade, uma luta ativa a favor da vontade de Deus.
Isso é perseverar em oração. Agora, aquele que adormece se dá por vencido, se dá por derrotado, achando que outro lutará suas batalhas em seu lugar. Não é porque temos a Cristo como intercessor que isso nos exime da nossa responsabilidade de manter a comunhão com o Pai. Esse é o único trabalho que a gente tem. Manter-nos na presença do Senhor. Eles não se mantiveram na presença de Cristo e adormeceram. Por isso nós precisamos. E Cristo diz, o mesmo para nós que disse aos discípulos. Ele diz, o Espírito está pronto. O Espírito Santo está pronto para ajudar vocês. Mas a carne é fraca. Não confie em sua própria força. Não confie na sua própria capacidade de continuar orando. Não confie nos seus próprios méritos para se achegar a mim. Não se achem bons o suficiente. Não caiam no erro de pensar que nunca irão cair. Não percam a sentinela de vigilância. Não adormeçam a sua mente. Façam uma muralha de proteção e fiquem vigiando. E o que significa vigiar em oração? Eu li um texto que fala sobre isso, que diz que é nós apresentarmos os nossos pedidos a Deus, continuarmos orando, continuarmos pedindo, crendo que receberemos aquilo que pedimos, sem nunca duvidar, mas sempre curando a incredulidade com a crença, com a confiança. Isso é vigiar em oração. Permanecer, perseverar, pois Deus não nos escarnecerá. Responderá, pois sua palavra está nisso empenhada. E algo bem interessante, né? Acho que antes da gente ir para outra pergunta, e talvez já. E nesse momento nós vamos para a nossa segunda pergunta. Já falamos um pouco a respeito dos discípulos, né, da responsabilidade que lhes cabia naquele momento. Falamos sobre como Cristo, além de reprovar o seu pecado, com amor e mansidão imperturbável que tinha, lhes apontou uma solução. O Espírito de Deus está pronto para nos atender. Agora vamos falar sobre Cristo. E como ele estava naquele momento. Como que ele suportou aquele momento terrível de prova. Pois se ele não venceu pela espada, mas pela entrega, qual a dimensão dessa decisão dele e, de maneira prática, o que isso nos ensina sobre a maneira como devemos viver? O que significa vencer não pela espada, mas pela entrega? Quando nós olhamos para Cristo, no meio de toda aquela tensão que ele passava no jardim, podemos lembrar de um episódio na história que foi muito semelhante à batalha que Cristo travou, que foi a disputa, melhor dizendo, né, o conflito que aconteceu no Jardim do Éden. Em um jardim, o homem pecou e se rendeu à sua própria carne, se rendeu às suas próprias vontades. E também num jardim, um homem, filho de Deus, venceu as suas próprias vontades, se entregando à vontade do Pai. Nós podemos ver que a Bíblia tem muitas relações. Uma relação histórica e completamente sobrenatural foi a que é possível vencermos as nossas próprias vontades, assim como Cristo fez. Enquanto Cristo esteve aqui na Terra, em forma de ser humano, ele sentia, da mesma forma, os desejos humanos, as vontades humanas, tinha os medos que nós, seres humanos, temos. Então, ele sentiu com muita propriedade tudo aquilo que nós podemos sentir. E enquanto Jesus estava orando no Getsemane, guerreando, né, para que não se rendesse à sua própria vontade, que era o quê? Que ele não passasse por isso, que fosse feito de outra forma, mas nós podemos ver o exemplo de Cristo em se render completamente à vontade do Pai. Jesus fez uma das orações mais perigosas que existe no mundo, no universo, em qualquer lugar, que é o quê? Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, para nós, muitas vezes é incerta, é duvidosa, nos traz medo, porque nem sempre Deus vai nos levar aos lugares que nós queremos, a lugares que vão fazer com que a gente se sinta bem naquele momento. Às vezes a vontade de Deus é que a gente seja moído, seja forjado em altas temperaturas, para que o resultado desse processo seja valioso, seja realmente O ouro límpido. seja um ouro límpido. Então Jesus, ele confiou cegamente na vontade de Deus.
mesmo que as vontades dele gritassem no seu interior, pedindo para que ele desistisse, para que ele tentasse de outra forma. Mas não, Cristo ele não se entregou às suas próprias vontades. Isso é um exemplo de como nós devemos viver. No momento que nós tivemos de tentação, tribulação, o que nós fazemos ou devemos fazer é que o melhor que podemos pensar e cogitar é se entregar completamente a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 diz o seguinte: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Cristo, ele tinha um desejo, que não era o desejo que o Pai tinha, mas mesmo assim ele se rendeu à vontade do Pai. E um versículo que eu gosto muito, quando se fala assim de tentação, ele está lá em 1 Coríntios 10:13, que, assim, é maravilhoso. Diz o seguinte: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Ou seja, parafraseando tudo que disse aqui, não tem nada que nós passamos que não seja igual a todo ser humano. Mas Deus ele é fiel para não deixar que caia sobre nós uma tentação, uma provação que a gente não possa suportar. Deus ele mede com muito cuidado tudo aquilo que nós conseguimos, a nossa capacidade de confiar nele para resistir. Então, ele não deixará os seus filhos desamparados no momento da tentação. Antes, ele dará também um escape para que possais suportar. No momento que Jesus estava ali no Getsemane, Deus mandou um anjo para consolar o Senhor. Não deixou Jesus sozinho. Mesmo que os discípulos tivessem abandonado, Deus ele ofereceu um escape para que Jesus se fortalecesse e conseguisse passar pela provação. E não é diferente conosco. Em algum momento que nós sofremos, passamos por tentação qualquer, o Senhor ele mandará um escape, mandará uma forma que nós teremos de poder sair daquela situação, nem que seja somente pela oração. O Senhor ele é fiel para manter os seus filhos nos momentos que eles mais precisam. Mas devemos nos lembrar que quem nos dá força é o Senhor. E não podemos agir que nem Pedro, usando a nossa própria força, né, para tentar solucionar as coisas. Não é assim que as coisas funcionam. Devemos confiar que o Senhor nos dará força para resistir à tentação, não que a nossa força é suficiente. Devemos confiar que a promessa de Filipenses, né, que diz que tudo podemos naquele que nos fortalece, é real, e que Jesus bem cumprirá na nossa vida. Incrível. E uma outra coisa bem interessante, né? Da perspectiva humana, realmente a vontade de Deus parece assustadora. Mas acho que até comentamos, né, na última lição sobre como ele sempre nos levará a um lugar agradável no fim das contas. O vale da sombra e da morte não é o fim da trajetória, pois o desejo dele é nos enviar mansamente a águas tranquilas. E veja só, apesar de muitas vezes ser incerta, a gente diz que essa é a oração mais perigosa porque vai entrar em conflitos com as nossas vontades. Mas a própria Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que para experimentarmos essa vontade, precisamos transformar-nos pela renovação da nossa mente. E uma outra coisa, Cristo tinha a vida completamente escondida em Deus. Ele não fazia planos para si, mas tudo o que fazia era para agradar ao Pai. Porque o Pai era o maior objeto do amor de Cristo, e depois a humanidade. E veja só, falou sobre espada, né? O interessante é que justamente nessa história, quando Jesus termina de orar, tem um momento ali da consolação, né, do anjo e tudo mais. Ele vai até os discípulos pela última vez e diz: Vocês ainda dormem? Basta, é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantem, pois está perto aquele que me trai. Aí então todos eles vão e se adiantam junto com Cristo. Pelo fato de estar tudo muito escuro, os soldados não conseguem identificar muito bem quem é ele. Perguntaram: Como saberemos então quem é o impostor? Então
Judas dá um sinal dizendo que o beijaria, e então quando ele o beija e tudo, os soldados decidem tentar prendê-lo, e, né, adiantando um pouco a história, aconteceu mais coisa nesse meio tempo, mas no fim das contas, Pedro saca uma espada e corta a orelha de um soldado, a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. E Jesus reprova Pedro por aquela atitude: Pedro, guarda a tua espada, pois aquele que vive pela espada morrerá. Engraçado é que antes dessa história, eles se armam mesmo, os discípulos, em um determinado momento, antes de viajar, resolvem se armar. E aí disseram, temos duas espadas, e Jesus falou, isso já basta. Peraí, se Cristo aparentemente estava ali apontando que eles deveriam estar andando armados e tudo, por que então reprovou Pedro por ter agido daquela maneira? Bom, há uma discussão com relação a esse texto, né, entre pessoas que acham que ele ou deu uma permissão, ou se, ou se não, né, depende da maneira de como algumas pessoas leem o texto, mas a priori vamos tomar por base que sim, que ele permitiu. E a reação de Jesus ali não foi de aprovação à atitude de Pedro, mas de repreensão. Jesus nunca defendeu a violência. Ele mesmo purificou o templo, expulsou os cambistas e até fez um chicote de cordas, mas ele não feriu ninguém com chicote. Ele não usou o chicote em uma pessoa sequer. Pedro estava agindo por conta própria e Jesus o repreendeu dizendo que todos os que usam a espada morrerão por ela. Isso mostra que ele não incentivava a violência quando pediu que tivesse uma espada. A intenção nunca foi usar. A intenção é permanecer pacífico, mesmo estando armado. Deixaria, então, uma mensagem clara sobre a natureza do reino de Cristo, né? Jesus disse a Pedro, né, que ele mesmo poderia pedir ao Pai que mais de 12 legiões de anjos viessem em seu favor. Mas se ele fizesse isso, como então se cumpririam as escrituras que diziam que assim deveria acontecer? Cristo se submeteu a Deus pela entrega. O cristianismo é uma luta que só se vence pela rendição. Quando Jacó estava lutando com um anjo naquela noite, pode-se dizer que ele estava lutando pela força de seu próprio braço por certo tempo. Mas quando ele é ferido na coxa, acaba sendo ali subjugado pelo homem que estava lutando com ele se agarra a ele como quem entende que se ele soltar aquela bênção, ele estaria perdido. E disse, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Ali foi um ato de entrega. Ele se agarrou profundamente agora a alguém que era poderoso para salvar. Antes, Jacó se apegava muito àquilo que ele mesmo podia fazer, né? Trabalhou por vários anos, conquistou suas coisas e tal. Sempre lutou também pelo direito à bênção da primogenitura. Mas pela primeira vez ele se entrega rendido em uma luta. Apesar de a Bíblia dizer que o anjo não poderia resistir a Jacó. Claro, não podia porque ali ele também estava lutando pela fé. Mas quantos de nós não lutamos com Deus querendo que a nossa vontade seja feita? Enquanto a luta é contra nós mesmos. A luta é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E isso Cristo fez com maestria. Deus, meu Pai, está doloroso demais para mim. Mas agora uma coisa importante. O que estava dando medo em Jesus não era a cruz. Quando a gente olha nos filmes e adaptações, toda a ênfase do sofrimento de Cristo, o sofrimento do qual ele 3 vezes recuou naquela oração, naquele jardim, era justamente o sofrimento físico, mas não, pois ele tomou sobre si as nossas iniquidades e os nossos pecados levou sobre si. Essa era a fonte de sofrimento, pois a Bíblia diz que um pecado, aliás, não necessariamente um, mas o pecado causa separação entre a humanidade e Deus. São nossos pecados que esconderam de nós sua face para não nos escutar. Cristo estava assumindo os pecados de toda a humanidade, aquele peso era demais. Mesmo sem ter culpa nenhuma, ele assumiu a culpa de todos os seres humanos. Foi contado entre os transgressores e apontado como o pior de todos eles. Imagina que uma pessoa só peca 10, 15 vezes por dia e um ser humano vive uma média de 80 anos. Pegue então os 8 bilhões de seres humanos que temos hoje vivos no planeta, some também com muitos dos mortos que jazem na Terra, não só deste século, mas desde o primeiro homem que morreu, Abel, desde o sangue do justo Abel
até hoje, vivos e mortos, Cristo morreu pelos pecados de todas essas pessoas. E se apenas pecados individuais são suficientes para separar a humanidade de Deus, como Cristo devia estar se sentindo? E isso é uma outra coisa muito importante. Muitas pessoas julgam que Cristo nunca poderá nos entender completamente, pois muitas vezes nós nos sentimos abandonados pelo próprio Deus, e Cristo sempre teve a confirmação da aprovação de seu Pai. Não foi assim. O sofrimento de Cristo não foi um teatro. Existe uma razão para aquele jardim se chamar Jardim das Oliveiras. Não é chamado assim à toa, porque a oliveira produz a azeitona e a azeitona produz o azeite, que é uma referência, né, de uma especiaria na Bíblia que simboliza muitas coisas sublimes. O melhor da azeitona é o azeite. É um produto que era muito valorizado naquela época, especialmente. Mas para aquilo que de maior valor existia na azeitona, que era o azeite, ser conseguido, ele precisava ser espremido, colocado em uma prensa, esmagado, moído para que pudesse tirar o suco. O melhor da azeitona só poderia vir através de esmagamento. Cristo, para nos dar o melhor de si, precisou ser esmagado por uma prensa. Se sentiu ali o maior de todos os pecadores. Satanás estava ali apertando ele. O sofrimento de Cristo foi tanto que ele acabou suando gotas de sangue. E para quem não sabe, suar gota de sangue é fisiologicamente possível. E só acontece entre uma em cada 10 milhões de pessoas. Somente com o destravamento de uma quantidade imensa de estresse emocional, um pavor fora do comum. Era o que Cristo estava sentindo, mas de onde vinha esse pavor? Porque muitas pessoas sofreram torturas físicas e tudo, talvez até mais intensas do que Cristo, e ainda assim não chegaram a suar gotas de sangue, porque não era do sofrimento físico que o Filho de Deus recuava. Ele recuava de outro sofrimento. Aquilo que vai assombrar todo pecador que se perder, a separação completa de Deus Pai. Jesus nunca havia ficado separado de Deus, desde a eternidade, também durante toda a sua vida, nunca havia experimentado o sentimento da separação de Deus. Mas Deus é tão puro e santo que nenhum mal pode existir na sua presença. E agora que Cristo assumiu a responsabilidade de todos os pecados do mundo, Deus afastou a sua presença dele. Quando todos nos abandonam, ainda podemos contar com Deus. E podemos. Mas Cristo não pôde. Quando você vai para Isaías, no capítulo 63, eu quero dizer uma coisa. Talvez esse comentário aqui fique um pouco mais longo que o normal, mas é importante a gente falar disso. Isso aqui é o cerne, inclusive, desse estudo. Isaías 63 vai nos dizer uma coisa muito interessante. Isaías 63 vai começar assim, com a visão do profeta Isaías. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com as vestes vivas, de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura e que marcha na plenitude de sua força? Sou eu quem falo com justiça, poderoso para salvar. Isso aqui, Isaías está diante de uma teofania, ou seja, uma manifestação, uma revelação sobrenatural de Deus. De uma visão onde Deus se materializa ali de maneira sobrenatural para dar uma visão para Isaías. E aí ele fala que esse ser glorioso que marcha na plenitude de sua força está vindo de uma terra, que é a terra de Edom. Só para dar um pequeno contexto para vocês, o povo de Edom, a cidade de Edom, os edomitas, nada mais são do que primos de Israel, do povo de Israel. Por quê? As 12 tribos de Israel são filhos de Jacó. E os edomitas são filhos de Edom, e Edom é filho de Esaú, irmão de Jacó. Ou seja, de Jacó, que se tornou Israel, vieram os israelitas. E de Esaú, da descendência de Esaú, vieram os edomitas, que vem de um de seus filhos, Edom. E os edomitas são um dos inimigos mais clássicos de Israel, que causaram muito problema para o povo de Deus. Apesar de serem primos, o povo de Edom sempre teve muito ódio de Israel. E eles só foram vencidos em batalha uma única vez. E quando foram vencidos, foram completamente dizimados e não aparecem mais no Antigo Testamento. Mas até que isso acontecesse,
Por muito tempo, o povo de Edom deu trabalho para Israel. Não ofereceram nem abrigo nem passagem quando eles estavam no deserto, pois queriam que o exército dos filisteus os alcançasse. Já brigaram com eles por muitas e muitas vezes. E pode-se dizer, então, que a terra de Edom era a terra do inimigo. Justamente também porque os edomitas, eles eram nômades que viviam em suas casas, que ficavam nas encostas das cavernas e dos montes. Eram cidades montanhosas de difícil acesso. Por isso, não era comum você ver batalhas diretas assim entre eles e Israel, até que quando eles foram finalmente derrotados. E essa aqui é a visão. Isaías vê alguém que sai da terra do inimigo vitorioso. Ele guerreou contra o inimigo aqui representado por Edom e venceu. E você sabe que quando uma pessoa volta de uma guerra, ela volta cansada, acabada, cabisbaixa, mas esse aqui marcha na plenitude de sua força. E aí, então, Isaías pergunta: quem é esse? E essa mesma pessoa responde: sou eu que falo com justiça, poderoso para salvar. Esse aqui não é ninguém menos que o próprio Cristo, que manifesta a Isaías o que ele faria vindo à terra do inimigo. Ele venceria e sairia vitorioso. Mas tem um detalhe. Verso 2: por que está vermelho o teu traje, e as tuas vestes como as daqueles que pisa uvas no lagar? Mais uma contextualização. Lagar era um espaço muito grande, poderia, se eu não me engano, ser em forma circular, feito geralmente de pedras, que alguns suportes em cima para que as pessoas que entrassem nesse lagar, nesse espaço, pudessem se segurar em cordas. Por quê? Porque o lagar era o espaço onde eles pegavam as uvas que haviam colhido das vindimas e colocavam naquele espaço para pisar. E pisando as uvas, eles faziam um vinho. O vinho era feito assim, feito no lagar. Eles pegavam as uvas, né, especialmente na festa da colheita, a festa da vindima, pegavam diversas uvas, colocavam nos lagares e pisavam, para até ali formar o suco, o vinho que eles iriam consumir. E essa era uma atividade muito alegre e muito festiva, justamente porque era uma atividade que envolvia diversas pessoas. Uma pessoa só não poderia produzir o suco no lagar sem ficar muito, mas muito cansada. Era para ser uma atividade prazerosa, mas só era prazerosa quando feita em grupo. Quando feita sozinho, era uma atividade completamente desgastante. Então Isaías pergunta: por que as suas vestes estão vermelhas como alguém que pisa uvas no lagar? Verso 3. Agora Jesus responde: o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas, não na minha alegria, ele diz, na minha ira, do meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Isso aqui representa Cristo, que viria da terra do inimigo. Ali, ele pisaria toda a maldade, o pecado, mas isso teria um preço. Suas vestes seriam manchadas. Cristo pisaria o lagar não da alegria, não era uma festa, mas era o lagar da ira de Deus. Pois a ira de Deus estava determinada sobre todos os homens, pois todos pecaram. Pois assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e por ele a morte, assim a morte transmitiu-se a todos os homens, naquele em quem todos pecaram. Isso está escrito. Agora Cristo vem, assume a responsabilidade que deveria recair sobre a descendência de Adão. Ele pisa as uvas do lagar da ira de Deus. Por que vocês acham que Cristo ora dizendo: afasta de mim esse cálice? Cálice nada mais é do que uma taça onde se serve vinho. O vinho da ira de Deus que deveria ser derramado sobre o pecador. Adão deveria beber daquele cálice. Ele deveria provar daquela morte. Ele deveria passar por todo aquele sofrimento. Ele deveria se perder completamente, pois estaria separado de Deus por seus pecados. Cristo assumiu isso. Não só assumiu, como também passou por tudo isso sozinho. Dos povos, ninguém se achava comigo. Versículo 5. Olhei e não havia quem me ajudasse.
Admirei-me por não haver quem me sustivesse, pelo que pelo meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Sabem por quê? Para que o sacrifício de Cristo fosse perfeito, ele deveria sofrer a punição final que todo pecador que não se arrepender deverá sofrer. Isso significa que nem a presença de Deus deveria consolá-lo naquele momento. Foi isso que quebrou o coração de Jesus. Não foi o medo da cruz, não foi o medo dos pregos, não foi o medo dos açoites, não foi o medo da zombaria, não foi o medo da morte. Foi por se sentir separado de seu Pai. Somente. Deus não abandonou Cristo naquela noite, mas ele não pôde fazer sua presença perceptível para ele. Ele não poderia consolar a Cristo naquele momento de prova. Ele deveria passar por aquilo completamente sozinho. Por isso, na cruz, ele pergunta: meu Deus, por que me abandonaste? Deus não abandonou, mas não podia consolar o seu filho naquele momento. E Ellen White escreve que os anjos do céu contemplaram em mudo pesar e espanto o pai retirando lentamente de seu filho os raios de amor e glória. Alegremente, qualquer um daqueles anjos teria ido até Cristo para poder consolá-lo, mas Deus não permitiu. Ele precisava passar por aquele momento para que finalmente tomasse sua decisão. A angústia da separação do Pai é tanta que Cristo começa a suar gotas de sangue. Agarra-se firmemente ao solo como que se de alguma maneira pudesse evitar de ser separado mais ainda da presença de seu Pai. Ele temeu que o pecado fosse algo tão terrível, tão ofensivo a Deus, que tivesse que ser separado de seu Pai para sempre, com quem ele sempre estivera. Tanto é que em Caminho a Cristo mesmo fala que Cristo olhava para o futuro e não conseguia ver nada além do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor. Foi tentado a pensar que Deus não mais o amava e que deveria morrer para nunca mais vê-lo. Imagina só, o pai chegando para o seu filho e dizendo: filho, vai funcionar. O ser humano poderá ser salvo, mas existe a possibilidade de você morrer e não ressuscitar mais. Você e eu estaríamos separados por toda a eternidade. E sabe o que mais me impressiona? Ele fez. Ainda que significasse perder tudo e perder a presença de seu amado Pai, para que nós pudéssemos desfrutar desse prazer. A morte de Cristo não foi uma encenação. Não é ele que não nos compreende. Somos nós que não somos capazes de compreender a imensidão de seu amor. Cristo abriu mão do céu. O céu abriu mão do melhor que tinha. Por mim e por você. E Cristo fez isso para que nenhum de nós precisasse experimentar esse vinho amargo. No sentido de que, para que nenhum de nós tivesse que experimentar a separação completa de Deus por toda a eternidade. Claro, nós vamos beber do cálice de sofrimento de Cristo, pois ele diz: vocês vão precisar beber do meu cálice. A gente vai experimentar essa mesma sensação, mas não será para perdição. Será a prova final, em que finalmente poderemos dizer se de fato fomos transformados por Cristo. Pois apesar de tudo isso, ele não abandonou sua fé em Deus, pois ele disse: meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Cristo então enxuga o suor, eu imaginando a cena, né? Enxuga o suor, levanta-se e toma a sua decisão. Salvarei o homem, custe o que custar da minha parte. Ele se levanta e se decide. Naquele momento foi declarada a sua vitória. A vitória final de Cristo não se alcança na cruz, simplesmente. Começa já desde o Getsemane, pois ele tomou a decisão de salvar o homem, custasse o que custasse de sua parte. Ele venceu porque entregou sua vontade nas mãos de Deus. E
Sabem por que quando ele estava na cruz, tudo escureceu? A escuridão veio justamente porque a presença do Pai estava ao lado da cruz. A escuridão veio naquele dia da morte de Jesus para que ninguém pudesse perceber a presença de Deus, nem mesmo Jesus. Mas eles estavam juntos lá. O Pai estava ao lado da cruz, contemplando seu filho. Às vezes a gente pode se sentir abandonado, mas Deus sempre está ao nosso lado. Ele não deixou Cristo. Ele não nos deixará. Mas Cristo teve que ser severamente provado para que você e eu pudéssemos ter uma chance. A morte de Cristo não foi um teatro. E agora chegamos a um momento muito especial, que é o momento da dica de OIC. Nossa dica de OIC de hoje vai ser justamente o capítulo 74 do Desejado de Todas as Nações, onde você vai conseguir contemplar tudo aquilo que nós acabamos de dizer nesse capítulo. Pegue sua Bíblia, pegue o capítulo 74 do Desejado, leia os versos em conjunto, pois você vai ser grandemente abençoado. Você vai entender do que Cristo realmente esteve disposto a abrir mão por mim e por você. Você nunca mais vai olhar a história da cruz da mesma maneira. Em um jardim, o destino da humanidade foi decidido lá no começo, e nós caímos em profunda miséria. Mas como Marcos disse, também foi em um jardim que a vitória da humanidade foi decretada. Pois Adão esteve disposto a fazer tudo por sua mulher, até mesmo morrer com ela e desobedecer a Deus. Mas Cristo tem um amor superior, pois ele não quis morrer conosco, ele morreu em nosso lugar e estava disposto a fazer tudo por nós, menos desobedecer a Deus. Qual dos dois se mostrou mais eficaz? Isso nos ensina muita coisa e nos faz entender que quando enfrentamos a mais profunda angústia, a mais profunda miséria e agonia, Cristo pensou em nós. E agora uma pergunta pessoal para cada um. O Marcos vai comentar um pouco mais, né? Mas o que isso causa em nós? O que a verdade de que Cristo estava pensando em nós em todo aquele momento nos desperta? Porque quem é que poderia passar por tamanha coisa só por alguém? Cristo pensou em todos nós naquela noite. Ele não tinha nada a ganhar com aquilo. Foi por amor. Por amor a mim, por amor ao Marcos e por amor a todos nós. Vai, Marcos, que é tua. Embora seja uma pergunta bem objetiva, né? Todos nós podemos compreender de uma maneira a resposta dessa pergunta, mas a verdade é uma só. Jesus morreu por nós, pecadores que não merecíamos nada. E principalmente não merecíamos, depois da queda no Éden, né? Não merecíamos a presença do Pai em nossas vidas. Merecíamos sofrer pelos nossos pecados e pagar e receber o salário daquilo que escolhemos. Mas essa verdade desperta em mim, sabe? Uma esperança enorme, porque mesmo com as minhas falhas, e mesmo às vezes sem resistir no máximo como Cristo resistiu, eu, eu creio e acredito que não é para a morte eterna. O pecado que nós muitas das vezes escolhemos ao invés de Cristo, ele não vai nos levar mais para o mesmo lugar que estava determinado para nós na fundação do mundo. Nós temos a possibilidade de morrer eternamente, mas dessa vez nós temos uma esperança. Nós temos uma oportunidade para sermos felizes de verdade e termos a presença do Pai eternamente, como era para ser desde o início desse mundo. Então, me faz ficar mais feliz, me traz mais alegria, me traz mais esperança para entender que eu também posso resistir às tentações, mesmo que às vezes pareça impossível e angustiante e esmagador as dores, mas que em Cristo a, a verdadeira oportunidade de nós
sermos completamente transformados. É isso que me traz. Pensar que nada disso é por merecimento. Foi dado a nós de graça. Deus não teve um motivo especial. Ah, vou salvar eles porque eles valem a pena. Deus escolheu fazer isso porque Ele próprio amou. Nos amou tanto a ponto de poder sacrificar a sua eternidade ao lado do Pai. Só que uma coisa é que as pessoas podem pensar, não, isso aí é absurdo. Se nenhum ser humano é capaz de morrer por alguém que não merece, assim, quanto mais sacrificar a sua eternidade. Talvez Deus possa, mas para muita gente que nunca parou para pensar nisso, não é só Deus que pode, não. Mas todo aquele que tem um coração segundo o coração de Deus pode ter a mesma atitude. E é o que Deus vai esperar da gente. Veja um exemplo de Moisés. Em Êxodo, lá nos capítulos 32 e 33, vai contar a história de que Moisés está no monte junto com Deus, intercedendo a favor do povo de Israel para que Deus mantivesse sua aliança com eles. Mas eles adoraram um bezerro de ouro. E agora Moisés se apresenta até Deus ali como um intercessor do povo. Pois Deus disse, eu destruirei a todos e os deserdarei. Depois farei de ti, Moisés, um povo maior e mais forte do que esse. Se Deus fizesse isso, seria justo. Se tivesse matado Adão e Eva no jardim depois que pecaram, seria justo, pois ele disse que a desobediência traria a morte. Se Jesus te quisesse só enxugar da fronte o suor de sangue e dizer de que vale eu sacrificar a minha vida por essa humanidade? Não, por que eu devo me sacrificar? Eles não merecem. Voltaria agora para meu Pai. Teria sido justo. Mas olha só o que Moisés fez. Senhor, vai adiante de nós. Se o Senhor não for, eu não irei. Os egípcios vão dizer que o Senhor tirou o povo de Israel de lá com más intenções para matá-los no deserto e bani-los da face da terra. Ou, em outras palavras, o que seria do Senhor, meu Deus? Como os outros povos te veriam? Moisés estava preocupado com a honra de Deus. E além disso, ele disse, se for necessário, Senhor, risca o meu nome do teu livro. Risca o meu nome do livro da vida. Mas salva esse povo. E Deus disse, eu riscarei do meu livro aquele que eu quiser riscar. Mas Moisés estava disposto a sacrificar não a vida, a sua eternidade ao lado de Deus por um povo que o desprezou. Cristo é aquele que intercede no santo monte de Deus diante dele, pedindo que nos conduza e que faça aliança conosco, ainda que tenhamos o trocado por bezerros de ouro. Ele disse então, pois então, meu Pai, pega a minha eternidade e dá para eles. A mesma coisa, a mesma história. O que isso precisa nos despertar? Uma coisa é que, olha só como é que Cristo pensava. O que seria a solidão de Cristo separado das cortes celestiais é a parte de sexta-feira. Vivendo a vida da humanidade, nunca foi compreendida e nem reconhecida devidamente pelos discípulos. Muitas vezes sentiu-se triste por não receber daqueles aquilo que lhe devia. E o que seria ganho com esse sacrifício? Quão desanimadoras pareciam a culpa e a ingratidão humanas. Satanás pressionava o Redentor, apresentando a situação exatamente da pior forma. A nação que se alegra estar em cima de todas as outras em termos terrestres e espirituais rejeitou a ti. Essas pessoas procuram te destruir, a ti que és o fundamento. Sempre os selos das promessas que lhes foram feitas como um povo especial. Um de teus próprios discípulos que te tem ouvido as instruções e sido um dos maiores e mais destacados nas atividades da igreja, te trairá. Um dos teus mais dedicados seguidores te negará. Todos te abandonarão. Cristo repeliu esse pensamento com todo o seu ser. Cortava-lhe o coração a ideia de que aqueles que tentava salvar, aqueles a quem tanto amava, se unissem aos planos de Satanás. O conflito era terrível. Media-se pela culpa da nação, de seus acusadores e seu traidor, e a culpa de um mundo afundado na impiedade. Os pecados humanos pesavam duramente sobre Cristo, e o sentimento da ira divina
esmagava o seu coração. Veja-o refletindo sobre o preço a ser pago pela humanidade. Em sua agonia, segura-se ao solo frio, tentando impedir de ser levado para mais longe de Deus. O coração humano anseia por compaixão no sofrimento, e esse anseio foi experimentado por Cristo, até no mais profundo de seu ser. Na suprema angústia de seu coração, foi até os discípulos com triste desejo de ouvir algumas palavras reconfortantes daqueles por quem tantas vezes havia concedido bênçãos e conforto aos quais protegera na dor e na aflição. Aquele que sempre tivera para eles expressões de compaixão, sofria agora uma dor sobre-humana e desejava saber que estavam orando por ele e por si mesmos. Quão sombrio lhe parecia o pecado. Foi terrível a tentação de deixar que a raça humana sofresse as consequências da própria culpa e ficasse ele inocente diante de Deus, se apenas soubesse que os discípulos compreendiam e valorizavam isso, seria fortalecido. Erguendo-se em um doloroso esforço, dirigiu-se cambaleando ao lugar em que havia deixado seus amigos, mas os achou dormindo. Se os tivesse encontrado orando, teria se sentido aliviado. Se tivessem buscado refúgio em Deus para que as forças satânicas não vencessem, Jesus teria se sentido confortado pela firme fé deles. Mas não ouviram a advertência: vigiai e orai. Você e eu hoje podemos tomar uma melhor decisão. Nosso Salvador ainda sofre. Algumas pessoas dizem: Deus não pode entender completamente o sofrimento da humanidade. Não, nós é que não podemos compreender. Será que Deus compreende quando uma vítima inocente sofre nas mãos de um ladrão, de um assassino? Sofre, pois ele próprio foi inocente e caiu na mão de ladrões e assassinos. Será que Deus entende o sofrimento de uma criança inocente que morre por leucemia? Ou que tem sua vida sacrificada pelos benefícios de loucos? Ele sabe. Ele próprio sentiu na pele o peso de todos os pecados. Não foi a cruz, não foram os pregos que o mataram. Foram os nossos pecados. Ele é o inocente que foi sacrificado por um bando de animais, pois ele estava na posição de filho, não de pai. E mais, ele próprio diz: vocês estão sofrendo, estão tristes? Conheço as vossas provações, eu as enfrentei. Conheço as tentações, eu estive lá. Conheço vossas lágrimas, eu também chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em qualquer ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis sozinhos e desamparados. Quando vossa dor não conseguir encontrar eco em nenhum coração humano, olhai para mim e vivei. Essas são as palavras de Cristo. Ele é o inocente que foi massacrado para que nenhum outro inocente tivesse que sofrer isso. Mas Leandro, todos sofrem, mas todos receberão a recompensa que era dele. E o mal não vai durar para sempre. Aquilo que nos foi tirado será restituído. E viveremos para sempre em um lugar sem mais lutas, sem dor, sem choro. Cristo já proveu tudo isso. E ainda está provendo para hoje, para amanhã e para quanto tempo durar a luta nesta terra. Mas sairemos daqui vitoriosos. O vale da sombra e da morte não é o fim. Podemos andar confiantes como ovelhas, porque as consequências maiores sempre cairão sobre o pastor que está à nossa frente, para que não sejamos atingidos. Somos abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados. Esperança temos no nome de Jesus Cristo. Pois não há nos céus e na terra nenhum nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. É Cristo. Você que nos acompanhou até aqui, por favor, não deixe de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, afinal, coisa boa precisa ser compartilhada, e de nos seguir também nas redes sociais, pois isso é importante. Que Cristo possa habitar no coração de cada um de nós. Que possamos entender que valiosa é a vida daquele que nos amou. E por causa de sua vida sem pecado, nós também podemos ter vida e vida eterna. E essa vida só se acha em Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos porque Cristo Jesus é nosso Salvador. Não somos merecedores, meu Deus, de tamanha obra de sacrifício.
Não somos merecedores de tamanha expressão de amor. Tudo que podemos agora dizer é: Senhor, que queres que te façamos? Que o sacrifício de Cristo possa estar sempre diante de nós. E que ao olharmos para Ele possamos ser fortalecidos, pois Ele nos entende. E que grandes são os sacrifícios humanos, não é? Quão grande é o sacrifício de um homem em comparação ao infinito sacrifício, o preço infinito pago por Cristo Jesus. Eis então o valor de uma alma. Podemos saber o quanto uma alma vale ao contemplar a cruz, ao contemplar a Cristo. Em nome de Jesus. Amém.